Boa noite, começa agora para as 22 cidades do Acre, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com a coordenadora do Meio Ambiente do Ministério Público Estadual, a Procuradora de Justiça, Patrícia Rego. Boa noite, Patrícia, bem-vinda ao Ideias da Aldeia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui pela primeira vez. Patrícia, você vem pela primeira vez ao Ideias da Aldeia para falar para todos os municípios do Acre sobre uma situação delicada pela qual o nosso estado vem passando. A gente tem registrado um dos índices mais baixos de água nos rios do nosso estado, um dos menores índices de umidade relativa do ar, e o clima também parece não estar ajudando muito. Uhum. O que representa essa situação e por que a gente tem que estar preocupado, Patrícia? Olha, Diogo, nós viemos aqui hoje para fazer um alerta à população do estado do Acre. Nós estamos vivendo um momento crítico. Nós estamos numa pré-situação de emergência ou de um estado de calamidade, tá? Em razão dessas condições climáticas que você já colocou, baixa umidade relativa do ar, quer dizer, a menor registrada nos últimos 30 e poucos anos, o rio, né, os rios, as bacias hidrográficas estão com muito pouca vazão. A gente tem o exemplo aqui do Rio Acre, que atingiu o seu menor nível em 35 anos. E a gente ainda tem a questão do clima, né? Nós estamos com a previsão para os próximos dias, a começar no dia 1º agora, da entrada de uma frente fria com ventos fortes. Então, tudo isso agrava essa situação, que são as queimadas. No último domingo foi registrado pelo INPE quase 500 focos de calor, né? Que representa metade de tudo o que aconteceu no ano passado. Então, é uma situação inusitada. Essa frente fria que vem com esses ventos pode alastrar esse fogo de uma forma muito rápida e causar um incêndio de grandes proporções, um incêndio florestal. E se esse incêndio acontecer, ou incêndios localizados, a gente não vai ter condição de combater. Tanto porque nós temos uma deficiência com o Corpo de Bombeiros, que não tem homens suficientes no equipamento para atender essas demandas, e porque não tem água. Não tem água. Então, é uma situação de emergência. A população tem que se conscientizar que no estado do Acre, hoje, em razão das condições climáticas, a floresta está desidratada. O fogo se propaga numa velocidade muito grande. Daí os focos de calor. Esses focos de calor, na realidade, é o seguinte: a pessoa acha que queimar 1 hectare não vai causar problema, e esse fogo se propaga com muita velocidade, e ao invés de queimar vai queimando 30, 20. Patrícia, e esses focos, a imprensa divulga muito, quando entra esse período mais seco do ano, no Acre, a gente sempre vê na imprensa, acho que todas as pessoas acabam tendo acesso a essa história dos focos de calor. O que são os focos de calor mesmo? São queimadas ou são dados obtidos através de satélites? O que representa os focos de calor? O que são focos de calor? O INPE trabalha com uma metodologia. Então, o satélite NOAA, ele capta a temperatura do solo. Me parece que é acima de 47 graus. Então, se o solo está ali, naquele determinado ponto, que é a cada 1 quilômetro, a temperatura está acima de 47 graus, então ele identifica aquilo como foco de calor. Pode não ser uma queimada, pode ser, por exemplo, uma chaminé. Mas aqui, no caso do Acre, quando você detecta foco de calor, a chance de ser uma queimada é 90%. Porque você pega os dados, por exemplo, se você pegar janeiro, fevereiro, maio, não vai ter foco de calor nenhum, entendeu? Nos lugares onde são identificados. E agora você tem esse absurdo, né? Porque 500 focos de calor é uma quantidade bastante expressiva. E somado às queimadas daqui, a gente tem a fumaça que vem da Bolívia, do Mato Grosso e de Rondônia. Essa é uma outra questão também que sempre fica no ar, que as pessoas se questionam, quando se pergunta de onde é que vem a fumaça que está causando tantos problemas. Só nesse mês, 40% das entradas no pronto-socorro de Rio Branco foram por problemas respiratórios. Essa fumaça que acaba causando isso, ela vem exatamente de onde, Patrícia? Essa fumaça vem do estado do Acre, das queimadas que são realizadas aqui, mas vem também do estado de Rondônia, de Mato Grosso e da Bolívia, em razão da nossa localização geográfica, que facilita isso, e em razão dos ventos. E aí a entrada da frente fria vai trazer mais ainda essas queimadas dos outros locais. Essa frente fria está prevista para quando, Patrícia? Para os dias 1º
2. E aí a gente tem um agravante que é o quê? Quinta e sexta-feira agora. A gente tem mais um agravante que é a semana que vem, porque tradicionalmente aqui no estado, a semana do 7 de setembro, 5 e 7, é quando as pessoas queimam, né? Uma semana mais crítica. E é esse apelo aqui que a gente vem fazer à população, especialmente a da zona rural, mas também a urbana, porque há muita queimada urbana, queimada de lixo, não é? A Secretaria Municipal tem recebido inúmeras denúncias por dia daqui de Rio Branco, Secretaria Municipal daqui de Rio Branco, né? A gerência, a GEMA, de queimadas urbanas. A pessoa inicia tocando fogo no lixo e esse incêndio se propaga, queimando a casa do vizinho, colocando em risco a vida das pessoas. Então, o que a gente quer pedir à população é que não queime. A partir de hoje, nos próximos 20 dias, não queime, porque não há fogo controlado. O fogo vai se propagar. E o risco à vida das pessoas e ao patrimônio é muito grande. O que é interessante é que a data de queimada tradicional é justamente o Dia da Amazônia. O Dia da Amazônia, é irônico, né? Chega a ser irônico. Dia 5 de setembro. Mas, enfim, por conta também das condições climáticas do Acre, né? O nosso estado, esse período do ano é o período mais propício para as queimadas em razão do solo estar mais seco, ser ideal para o plantio de pastagens. E, Patrícia, como é que as instituições estão se organizando para conter esses focos de calor, essas queimadas e essa possível calamidade pública que possa vir a acontecer no nosso estado? Olha, o estado do Acre está em estado de alerta, como eu falei antes. Ontem nós chamamos as instituições públicas que de alguma forma se relacionam com essa problemática. Elas se congregam num comitê, que é chamado Comitê de Prevenção às Queimadas, né, o Comitê do Fogo, e vai ser traçado, está sendo já traçado, um plano emergencial de combate a queimadas, porque a gente tem dois focos. Primeiro, tem que combater o que já existe. E segundo, tem que prevenir aquilo que possivelmente possa acontecer, não é? E aí a gente tem uma questão que é muito importante, que é a mobilização da sociedade. Aí a Secretaria de Educação entra nas escolas, conscientizando os pais de alunos, passando esses informes. A CIATE e a Secretaria de Produção entram com seus técnicos para divulgar isso junto às associações rurais que eles trabalham, né, com extensão, com agrícola, e nos próximos 15 dias as instituições públicas vão estar mobilizadas para fazer só isso, tá? Os técnicos agrícolas, os professores, a própria Secretaria de Segurança, o Comando da Polícia Militar, o Exército que vai... Hoje nós temos uma reunião com o comandante do Exército aqui que vai entrar também nessa operação, o Corpo de Bombeiros que já está traçando um plano emergencial para um possível incêndio em grandes proporções. Nós vamos estar, nos próximos dias, as instituições públicas todas mobilizadas e traçando um planejamento para combater as queimadas que já estão e evitar que venha a ocorrer um evento, um desastre mais danoso. Patrícia, a gente antes de começar o programa conversava e você me falava que o diretor do IBAMA aqui no Acre, o Anselmo Fornec, tinha acabado de voltar de uma viagem à região de Brasilé, de Plácido de Castro, e tinha ficado alarmado com as queimadas, que ele, de um lado e de outro da estrada, muitos dos lugares por onde ele tinha passado estavam pegando fogo. Como é que o Ministério Público, junto com as outras instituições, está fazendo para atingir os produtores rurais e também os grandes produtores rurais, assim como os grandes fazendeiros, enfim, que têm as suas fazendas nas beiras das estradas? Olha, se você pegar o mapa, né, do INPE, no site do INPE, você vai ver que os focos de calor eles estão todos concentrados aqui na região do Baixo e do Alto Acre, né? Plácido de Castro, por exemplo, hoje é onde tem mais focos de calor. Aí você tem Acrelândia, Rio Branco, seguido lá por Chapuri, Brasileia. A situação realmente está muito crítica. O que é que nós estamos tentando fazer? O IMAC e o IBAMA hoje dispõem de 60 pessoas que estão fazendo esse trabalho e apenas 12 carros, tá? Agora, no decorrer dessa semana, vai haver uma espécie de mutirão, tá? O IMAC e o IBAMA vão convocar outras pessoas e aí vai entrar a Polícia Militar, que além do pilotão florestal, que só são 20, deve colocar outros homens à disposição, né?
Eu acredito que eles estão negociando, eles estão negociando com outras instituições que trabalham com técnicos no campo para que também se integrem a essa atividade. E nós vamos estar fazendo também essa mobilização que eu falei, de educação, de sensibilizar as pessoas. Inclusive através da imprensa também. Inclusive através da imprensa. A imprensa tem um papel fundamental nisso. A imprensa tem que ficar alertando a comunidade. Isso é utilidade pública. A comunidade tem que saber que nós estamos num momento crítico. E o que eu percebo é que não há essa sensação. A portaria do IMAC e do IBAMA que proibiu as queimadas não surgiu o efeito que deveria ter surtido, porque as pessoas continuaram queimando e ignorando essa portaria. Então, em razão desse momento crítico, nós vamos estar intensificando a fiscalização e enfatizando a repressão. Causar incêndio é crime. Causa danos ao patrimônio, à vida e à saúde das pessoas. É crime apenado de 2 a 4 anos. E hoje, qualquer incêndio é doloso, porque se sabe que usar fogo causa necessariamente uma queima descontrolada. Não, e não é só um dano ambiental, causa incêndio. Então, se você utilizar fogo, você vai estar assumindo o risco de causar um incêndio. E, portanto, esse incêndio, ele não vai ser culposo, né? Ele não vai ser acidental, ele vai ser doloso. E aí nós vamos estar enfatizando a repressão. Quem usar fogo, a partir de agora, corre o risco de ser preso, inclusive. Por isso nós estamos acionando a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Secretaria de Segurança toda vai estar mobilizada e o Corpo de Bombeiros. Patrícia, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí, conversando com a Procuradora de Justiça sobre essa questão problemática do meio ambiente no nosso estado hoje. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Estamos de volta conversando com a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual e Coordenadora de Defesa do Meio Ambiente, Patrícia Rego. Patrícia, no bloco anterior nós falávamos sobre uma enfatização na repressão com relação às queimadas, a quem continuar colocando fogo nas suas propriedades, tanto os donos de propriedades rurais como os donos de propriedades urbanas, que as queimadas urbanas também são um grande problema, né? Agora, quais são as pernas que o Ministério Público tem junto com o IMAC, que é o órgão estadual responsável pela fiscalização ambiental, e junto com o IBAMA, para conter esses índices de queimada no nosso estado? Tá, Diogo, primeiro é preciso deixar claro qual o papel do Ministério Público e qual o papel do IMAC e do IBAMA. O Ministério Público não é órgão de execução de política nenhuma, né, muito menos ambiental. O Ministério Público é o fiscal da lei e o defensor dos interesses da sociedade e, por conseguinte, do meio ambiente, né, que é o meio onde a sociedade vive. Dentro das atribuições institucionais do Ministério Público, então, está cobrar os órgãos responsáveis pela execução dessas políticas. No caso da Coordenadoria de Meio Ambiente, a gente faz esse trabalho junto às promotorias, né, ambientais. E como esse trabalho, essa questão das queimadas diz respeito ao estado todo, eu estou coordenando essa atuação. O que é que o Ministério Público fez, então, diante do quadro que está sendo delineado? Chamou os órgãos de execução da política ambiental, tá? Os órgãos de segurança pública e aqueles outros que têm afinidade, e nós estamos trabalhando um planejamento conjunto, porque o momento é crítico e urge uma medida emergencial. Então, os órgãos de fiscalização do Estado, que são IMAC e IBAMA, que têm obrigação de fiscalizar o cumprimento da lei ambiental e principalmente o cumprimento dessa portaria, que não pode queimar, que não está sendo observada. Inclusive foi orientada pelo próprio Ministério Público, que foi quem recomendou que isso acontecesse, não tem estrutura suficiente para monitorar o que está acontecendo no Estado. Essa é uma verdade. Como eu falei antes, o IMAC e o IBAMA, conjuntamente, dispõem
tão somente de 60 fiscais, de pessoas que vão a campo, e de 12 carros. Diante do que está acontecendo, o IBAMA pediu reforço a Brasília, está chegando um helicóptero hoje, e nós vamos, o IMAC, o IBAMA, né, junto naturalmente com o Ministério Público, que está apoiando essa atividade, pedir reforços dos demais órgãos públicos. Diante dessa dificuldade, né, de fiscalizar em campo, a gente tem investido na sensibilização, na educação do povo. Daí o papel importante da imprensa, daí a necessidade de alertar a população que colabore, que divulgue o que está acontecendo no Estado, que vá ao seu vizinho, que na escola, que na comunidade onde reside, divulgue que não pode queimar, que há risco de um incêndio. A população, a sociedade civil tem um papel fundamental nisso, até porque não só compete ao poder público cuidar do meio ambiente, compete à sociedade civil também, que é a principal interessada. Então, a gente pede encarecidamente à população que está nos ouvindo que denuncie, né, as autoridades se houver queima perto da sua casa, da sua propriedade, né, que ligue para os órgãos competentes, que vá à prefeitura, que vá à polícia, que vai estar mobilizada e que divulgue essa informação de que não pode queimar. Inclusive, no final do programa, a gente vai estar disponibilizando o telefone do Instituto de Meio Ambiente do Acre para que as pessoas possam telefonar. Acredito que seja o órgão primeiro nessa questão da fiscalização. Não é isso, Patrícia? A gente pede que ligue a princípio para o IMAC. Se houver alguma dificuldade, pode ligar, pode acionar a prefeitura, né? Pode acionar o próprio Ministério Público, as promotorias de justiça, as delegacias, que vai estar todo mundo em alerta. Patrícia, em 99, final da década de 90, Roraima passou por uma grande queimada e passou a ser o centro das atenções do mundo inteiro. Como é que podia um estado no meio da Amazônia estar passando por uma queimada que devastou grande parte da sua floresta? Isso que aconteceu em Roraima pode acontecer no estado do Acre? Olha, a situação atual é muito parecida com o quadro que a gente viu em Roraima naquela época, não é? Porque o que foi que aconteceu em Roraima? Foi justamente essa conjuntura, né? As condições climáticas associada à intensificação dos focos de calor, das queimas. Então, a gente teme justamente que aconteça aqui o que aconteceu em Roraima. E é para evitar esse tipo de coisa que nós estamos fazendo, digamos, essa força-tarefa e fazendo um apelo à população. Patrícia, recentemente o Ministério do Meio Ambiente divulgou alguns dados animadores com relação à diminuição do desmatamento na Amazônia e, mais especificamente, no Acre. Em torno de mais de 50% de redução no índice de desmatamento. Isso é uma notícia muito boa, um dos maiores avanços nos últimos anos em termos de desmatamento na Amazônia. Como é que a gente pode conciliar uma notícia tão boa como essa com essa preocupação com relação ao que está acontecendo hoje? Olha, na realidade, a questão do desmatamento naturalmente tem relação com as queimadas. Mas o que acontece é o seguinte, você não só queima aquilo que você desmatou, né, os restos e tal, do material lenhoso e tudo, você queima muito pastagem também, isso aí já está desmatado, né, para limpeza. Tem as queimadas urbanas que também não são computadas nesse índice de desmatamento. E tem a questão das condições climáticas, né, que muitas vezes você começa a queimar 1 hectare e isso se propaga por toda a floresta que não estava desmatada. Então, na realidade, esse aumento exacerbado das queimadas, dos focos de calor, me parece, aí é uma opinião pessoal, que está ligada a essas condições atípicas que nós estamos passando hoje, não é? A essa propagação involuntária do fogo. Agora, Patrícia, a gente, durante a entrevista toda, a gente está falando muito da questão dos focos de calor, das queimadas, do fogo e desse trabalho de prevenção e de repressão que está sendo pensada, essa estratégia que está sendo pensada para que a gente não tenha uma calamidade pública no nosso estado. Agora, um outro dado que acaba interferindo nessa questão das queimadas também é a questão dos índices pluviométricos dos rios, ou seja,
a gente tem muito pouca água e o exemplo mais próximo que nós temos, pelo menos em Rio Branco, também em Brasileia e alguns municípios por onde passa o Rio Acre, é o rio que dá nome ao nosso estado. Você é acriana, vive aqui desde pequena e nunca deve ter visto o Rio Acre ficar tão seco como ele está hoje. Quais são as causas disso? Olha, eu sempre que vou à televisão, aproveito para fazer esse comentário, né? Eu acho, assim, que os órgãos ambientais estão perdendo uma excelente oportunidade de alertar a população das verdadeiras causas do que tem acontecido com o Rio Acre. Porque a ideia que foi massificada e que a gente tem, e que a gente encontra na sociedade, é de que o Rio Acre está seco porque não está chovendo. E a verdade não é essa, ou pelo menos isso é uma meia-verdade. Não é só porque não está chovendo. Na realidade, todos nós temos uma parcela de culpa nisso. Não é só São Pedro, né? Porque o Rio Acre está assim, por quê? Porque além de não estar chovendo, em razão da erosão, porque as matas ciliares estão todas devastadas, em razão dessa ocupação desordenada à beira do rio, porque cada um de nós joga lixo dentro do Rio Acre nos seus afluentes e não tem essa preocupação, porque há desmatamento nas suas cabeceiras e nas cabeceiras dos afluentes. Então, a gente, quando pensa em meio ambiente, né, a maioria das pessoas não fazem essa relação com ela mesma. E, na realidade, o meio ambiente somos nós, né? O que a gente faz tem interferência nesse ambiente. E a seca do Rio Acre é a decorrência da nossa atitude, da atitude de todos nós que moramos aqui nesses últimos 30, 40 anos. Então, eu acho que é um excelente momento para que todos nós façamos uma reflexão do que nós estamos fazendo, da nossa postura com relação ao meio ambiente que a gente vive, que, na realidade, somos nós. Patrícia, a gente está chegando ao final do programa e queríamos muito agradecer a tua presença aqui no Ideias da Aldeia, alertando a população dos perigos que todos nós estamos sujeitos nessa condição climática que a gente está enfrentando. Olha, eu que quero agradecer a oportunidade, é a primeira vez que eu venho aqui no programa, que eu falei antes, e eu espero que vocês possam estar contribuindo, não é, no decorrer aí dessa semana, sempre alertando e divulgando e trazendo notícias para a população, para que a gente possa, digamos, passar esse período problemático sem que nenhum desastre, né, que nenhum um evento mais danoso e mais sério possa ocorrer, causando prejuízo à nossa população. Muito obrigado. E a gente tem um telefone do IMAC, que é o 3224-5497. Esse telefone você pode ligar da sua casa para, enfim, fazer denúncias sobre queimadas, até porque vai estar ajudando as instituições nesse processo. E o risco, na realidade, Diogo, é para todos nós, né? Você achar que uma queima que foi feita e que está sendo feita distante de você não tem relação com você e não traz risco para você, traz sim, porque esse incêndio pode se propagar e trazer prejuízo para você que acha que não tem nada a ver com isso. E a gente está sentindo com a questão da qualidade do ar. Qualidade do ar aqui de Rio Branco, nós que moramos aqui, é péssima, né? Saiu uma matéria recentemente, nessa semana, na Veja, que diz que a qualidade do ar aqui está pior do que a de São Paulo, quer dizer, muito pior. Então, a gente vê as crianças sofrendo com problemas respiratórios. Então, esse problema de queimadas é um problema que diz respeito a cada um de nós. Obrigado também a você das 22 cidades acreanas que acompanhou esse bate-papo sobre a situação do meio ambiente no nosso estado com a Procuradora de Justiça, Patrícia Rego. Até a próxima, a gente se vê.